Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária da Igreja, segunda turma de Câmara Civil Reunida de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, neste dia 4 de agosto de 2016. Cumprimento os eminentes pares e, em nome da turma, cumprimento todo o procurador, doutor Basílio, os advogados que se fazem presentes e os nossos valorosos servidores. Se todos estiverem de acordo, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Sem objeção, aprovada a ata. Cadeado o 6 da pauta, agravo de Banco Daicoval contra Edmar Vieira Barbosa, por ausência justificada da relatora desembargadora Serli Marcondes Alves. Tem que passar a presidência para os dois, porque se... Cadê o meu dois? Esse não. Do senhor pediu vista, aqui é o voto do senhor. Não, também não. O 2, do embaixador Carlos Alberto. Vamos julgar o 2 da pauta, Conomalha Colonizadora Noroeste Mato Grossense Sociedade Anônima, e o réu Egnon Reinaldo Miller. Este caso, essa rescisória 130940-2015, de Porto dos Gaúchos, é de relatoria da desembargadora Serli, que rejeitou a preliminar e julgou improcedente a ação. O desembargador Carlos, na parte de mérito, pediu vista, todos os demais aguardaram. Vai dar quórum mesmo? Com essa aqui, ausente? Sim, sim. Então, prosseguindo o julgamento. 1, 2, 3, 4, não dá. Não dá. Por quê? Porque nós... Dia 31 de março. mas aí... Quem está substituindo o Cleuci é a desembargadora. Mas já começou o julgamento. Já começou. Pega o regimento.
E nós estamos recebendo informação que faleceu o desembargador Diocles. Não sei. Chegou uma notícia confirmada com ligação para o filho dele, Vicente. Não. Bem, eu anunciei a continuação do julgamento da rescisória 2 da pauta de Conomale, mas nós estamos com um problema de quórum para a conclusão desse julgamento, porque, conforme anunciado, iniciado o julgamento, todo mundo nós rejeitamos as preliminares, a relatora julgou improcedente e os demais aguardaram. E entre os que aguardaram está o desembargador Cleuci, que está de férias. E nós vamos ter que ter este quórum para poder continuar esse julgamento. Então fica adiado o 2 da pauta. O nome do senhor?
Excelência. Vai a presidência ao desembargador Guiomar Teodoro Borges para o... E aqui? Só falta o voto do desembargador Carlos, acho que colheria o voto da Gaúcha mais tarde. Eu já vim aqui primeiro. Eu já vim aqui primeiro. Quem que mandou inventar embaixo? Só está na câmera aqui. Mas é, o voto é que ali no julgamento. Aí colheria o voto da desembargadora mais tarde, que a desembargadora esteve aqui a relatora, já deu o voto dela. Não vai votar. Só falta parece do ano passado também. O problema é que o julgamento. Talvez ela se aposente. O problema é o seguinte: quem falta votar aqui é o desembargador Carlos Alberto, a desembargadora Cleuci, né? E o desembargador Sebastião. Fecha o julgamento? Dá para dar quórum para terminar o julgamento? Não tem quórum. Sem a Cleuci, aqui não tem quórum. Por que não tem? Porque é no mínimo 5. Agora é 5, né? 5. Esse é mais velho. Não é? Fala, irmão. Ele não participa desse... Deixa eu ver aqui. Ele está falando mais velho. Deixa eu ver aqui, Excelência. Só um minutinho. É continuação, né? Não, mas eu não participo Mas- do Mas é uma relatório, nada. continuação. Mas o problema é que já começou. Não é. É maio também, Excelência. É maio. O RED é de maio. É de maio o RED. Os dois RED é de maio. Vamos votar. Não foi antes, né? Vamos, senão, Senhor presidente, vamos votar. Vamos votar isso. Eu vou Depois votar advogado, isso. se alguma objeção. Não, vamos votar. A continuação de julgamento. Vamos votar. Então vamos lá. A continuação de julgamento do recurso de embargos infringentes. Isso. Não, embargo de declaração. Embargo de declaração com efeitos infringentes, é isso? Isso. Embargante Eucatura e embargado Cuiabano Comércio de Petróleo Limitada. Em sessão pretérita, a desembargadora relatora, a desembargadora Cleci, negou e o primeiro vogal acompanhou a relatora, pediu vista Sebastião de Moraes. o desembargador antecipado, o desembargador Sebastião de Moraes, e aguarda o desembargador Carlos Alberto, a desembargadora Cleuci. Com a palavra menina do desembargador Sebastião de Moraes, que aliás está de férias no próximo mês, senão vai eternizar o julgamento. Pois não. Esclarecimento, o quórum vai ser composto de 4 membros ou 5? 5 membros. 5 membros? 5 membros. Só para mim entender, vai escolher o voto posteriormente? Depois escolhe o voto remanescente. De quem participou, está vinculado, que é a desembargadora Cleuci. Tá certo? Certo. Tá. Também, se tiver alguma objeção, adiar para outubro, não tem problema nenhum. Mas não. Então vamos lá. Eminentes pares. O voto da eminente... O desembargador Sebastião, em outubro, em setembro, estará de férias. E aí é outro, de repente, né? Então vamos aproveitar. Já Vossa Excelência está, já tem 2 para votar aqui. É preferível faltar um do que depois ficar alternando. O voto dela. Eminentes pares. O voto da eminente relatora, fazendo a fundamentação de fato e direito, não acolheu os infringentes com efeito modificativo. Imprescindível, antes de manifestar sobre o mérito versado no presente desembargo declaratório, anotar o seguinte, em síntese. Eucatura, Empresa União Cascavel Transporte Termo, ingressou com o presente agravo regimental em face da extinta senhora desembargadora relatora, fazendo as questões de fato e de direito, que extinguiu a ação rescisória manejada em face de Cuiabano Comércio de Petróleo Limitada, ou fazendo com fulcro no artigo 267.4 do CPC 73, fundamentou a decisão vergastada no fato de que a agravante não ter feito a complementação do depósito exigido pelo então artigo 488, inciso 3 do aludido comando processual, dentro do prazo de 5 dias, nos termos do consignado na decisão consistente no incidente de impugnação de valor da causa,
Código 99.790/2014. Registre que a decisão de piso que o fato de o embargante, em não concordando com aquela decisão proferida em sede do incidente de impugnação ao valor da causa, ter interposto embargo de declaração ao arremedo jurídico processual, a ilustre relatora, ao seu talante, sob a égide da preclusão temporal de curso de prazo, extinguiu, por decisão monocrática, aquela ação rescisória então promovida pelo órgão embargante. Sustenta o embargante em sede de embargo de declaração que houve omissão da emitente relatora, argumento da preclusão prejudicado, argumento este que já estava superada por espécie do artigo 471 do Código de Processo Civil vigente à época. Por outro lado, anotou que a situação não poderia ser tratada da forma feita pela eminente desembargadora, argumento de que o cumprimento do depósito ocorreria também a preclusão lógica. Em contraminuto foram apresentados as razões. Pois bem, a manutenção da decisão unipessoal atacada através deste regimental, segundo o voto da eminente desembargadora, se dá ao arremedo jurídico que agravante tinha a seu dispor despacho pretérito, onde expressamente consignou, aspas, antes de o valor da causa reste devidamente resolvido, nenhuma relevância assume a retinência do embargante em complementar o depósito rescisório. Despacho interlocutório por excelência, ocasionando a coisa julgada formal. Não há dúvidas, a rigor do artigo 535, inciso 1 do CPC ser revogado, a atual 1022 do CPC, que os embargos relatórios somente devem ser impostos quando o despacho ou decisão estiver demonstrado os requisitos permeados de omissão, contradição e obscuridade. A questão é saber se, tendo a eminente relatora em despacho anterior ter dado uma decisão consolidada em coisa julgada formal e, portanto, não mais possível sua reapreciação posterior, égide do artigo 471 do CPC, e mais tarde prolata uma decisão outra totalmente contrária ao que decidiu anteriormente, e neste contexto extinguindo o feito, e tal ocorrendo, via de regra, haveria contradição pela inobservância de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, aplicável no caso. No caso em apreciação, temos que a Altíssima Senhora Desembargadora Relatora, em data de 10/12/2014, já tinha decidido a respeito do complemento do depósito, o mesmo assunto previsto no artigo 488, inciso 2 do CPC, consignando a seguinte decisão, aspas, indefira o pedido, indeferiu o pedido agravado, como-se disso, o recurso de embargo de cartão, mesmo que desprovido de efeito suspensívo, interrompe o prazo para a interposição dos demais recursos e, assim, a adoção de qualquer consignatário com ânimo definitivo. Assim, antes de que o valor da causa reste definitivamente resolvido, nenhuma relevância assume a retinência do embargante em completar o depósito prévio no juízo decisório. Isto é, o embargante estava albergado com uma decisão de que deveria recolher o depósito depois de julgar aqueles embargos de declaração. E aqui até o novo código fala do artigo 10 do princípio da não surpresa também, que nós devemos anotar apenas, fica apenas registrar. Desta forma, a manutenção da decisão unipessoal atacada através deste regimental, segundo o voto da eminente relatora, se dá ao arremedo jurídico e agravante. Tinha a seu dispor o despacho pretérito, onde expressamente restou consignado aquela hipótese, já diz a Vossa Excelência. Não há dúvidas, portanto, a rigor artigo 535, inciso 1 do CPC, revogado, atual 122, que os embargadores somente só podem caso de omissão, contradição, etc. No caso, em apreciação, temos que a Altíssima Senhora Desembargadora, aliás, é aqui. Então, foram consignados 3 pontos que devem ser consignados na espécie. Primeiro, a interrupção do prazo para qualquer consignatário, entendendo neste caso o depósito do complemento prescrito no artigo 488, inciso 2 do CPC, em face daquele despacho que a desembargadora prolatou. Prazo estabelecido até que o valor da causa fosse julgado pendente os embargos de declaração. Item B. 6.
não poderia o agravante ser surpreendido com decisão posterior, já que albergado nesta condição, consolidada em coisa julgada formal, não recolheu o complemento do depósito. Os embargos declaratórios interpostos contra a decisão pertinente à impugnação por valor da causa foi julgado por essa segunda turma Câmara Civil reunidas em 12 de fevereiro de 2015, conforme se vê no acordo encartado da folha 136 e 138, e neste contexto manteve o valor da causa anterior de R$ 15.913.584,36. Friso ainda que a decisão que figurou o valor da causa neste montante foi proferida pela colenda segunda turma de Câmara Civil reunida em 6 de 2 de 2014, sendo disponibilizada em 11 de 1 de 2014, no Diário da Justiça. Segundo o voto da eminente relatora, a considerar o efeito não suspensivo dos embargos de declaração, o depósito completado deveria ser feito até 17 de 11 de 2014, e por isso em data de 22 de 10 de 2015, por decisão monocrática, extinguiu o feito em face de não ter complementado o depósito na data civil. A questão submetida no agravo então, mantida pelo pronunciamento da relatora em pedido de vistas, com todo o respeito possível, tem o posicionamento contrário. No caso presente, os embargos declaratórios em sede de impugnação ao valor da causa foi julgado por essa colenda turma em 12 de 2 de 2015. E nesta mesma data, como se vê as folhas 4.142 e 4.148 da ação rescisória, o complemento das custas foi feito sim pela empresa Eucatur Turismo, cumprindo exatamente o contido no despacho anterior, ignorado pela eminente relatora, contrariando sua decisão interlocutória anterior, resolveu extinguir o feito sem julgamento mérito por ausência de complementação do depósito, situação que, com todo respeito, não pode ser admitida. Eis aqui o primeiro aspecto de que ela omitiu em relação ao que já tinha decidido a respeito. O despacho que foi transcrito na íntegra, linhas acima, indiferindo em primeira situação a pretensão do réu, isto é, para cumprimento da determinação que obriga a completação do depósito previsto no artigo 488 do CPC, levando em consideração cada caso concreto, por ausência de recurso específico, já estava consolidado em coisa julgada formal em favor do embargante, e desta forma, sob a égide da preclusão prejudicado, não mais era possível interpretação posterior tomada pela relatora, tomando inclusive de surpresa o embargante que, no dia do julgamento dos embargos declaratórios, refez a complementação do depósito. Pois bem, é sabido que, decidida determinada questão, qualquer que seja a sua natureza, sobre ela instala-se a chamada preclusão prejudicado, nos formas do artigo 471 do CPC, restando defesa ao magistrado, sob pena de instaurar insegurança jurídica, nova reapreciação. A preclusão é um sagrado instituto de segurança jurídico-processual e não pode ficar à mercê do julgador, deste ou daquele magistrado, e sim de um critério objetivo claramente posto na legislação processual civil. Ademais, a situação é especialíssima e, no caso concreto, se o depósito fosse feito antes do julgamento dos embargos de declaração, diante do que a doutrina anota, teríamos também a chamada preclusão lógica, isto é, a prática de ato incompatível com o recurso aviável, que, diga-se de passagem, até então suspensa a exigibilidade desse depósito. Se a parte recolhesse a diferença antes de julgar os embargos, ele já estaria concordando, não haveria mais razão daqueles embargos serem julgados. Nessas condições, o CPC deve ser visto na interpretação sistemática, pincelando todos os dispositivos que devem ser aplicados no caso concreto. Contradição entre o artigo 183 do CPC, que define a prescrição, e o prescrito pela decisão da eminente relatora, já que, como disse o mestre da eminente, Carlos Maximiliano, não pode os códigos abranger explicitamente todas as relações e circunstâncias devidas em eterno envolver,
dilata-se a regra de modo que abrange hipóteses imprevistas. Do silêncio do texto não se deduz sua inaplicabilidade, nem tampouco a supremacia do princípio oposto. O Código de Processo Civil deve ser interpretado também de forma sistemática. Desta forma, sob o manto da preclusão pró-judicado, artigo 471, o direito do autor estava garantido, isto é, depósito do complemento, do complemento após julgamento dos embargos, que até, dado o efeito infringente, poderia ser favorável ao mesmo. E nesse aspecto, se houvesse revogação antes, deveria também oportunizar a parte para esse recolhimento, para que esse não seja tomado de surpresa. Não corria prazo, justamente em razão do que estava outorgado para o autor o direito de depositar complemento após julgamento dos embargos. Desta forma, salvo-me a juízo, temos que, ao proferir a segunda decisão, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, esquecendo de que anteriormente já tinha oportunizado, por força de outra decisão, o recolhimento dessa complementação, não estava o agravante compelido ao complemento do depósito. Aqui reside na doutrina o que se chama contradição em fatos existentes nos autos e já consolidados em coisa julgada formal. Contradição porque aquele ato jurídico processual perfeito e acabado já tinha ingressado no direito do embargante de somente completar o depósito após julgamento dos embargos de declaração, aspecto que, sem qualquer nova intimação, dando conta de sua obrigação, foi tomada de surpresa, esquecendo a relatora, com toda a respeito, que existiam duas situações, como já tratados linhas acima, a preclusão prejudicado, de reapreciação, e também a preclusão lógica, já que o cidadão, se a parte recolhesse aquela complementação, não haveria mais ser necessidade de ser julgado aqueles embargos declaratórios. Trago decisões a respeito do Tribunal de São Paulo, do juiz Renato Santorelli, conhecido do desembargador Carlos Alberto, né? E também do desembargador Magno Araújo Adequoto, que fala, ambos falando, não pode o juiz reapreciar e decidir matéria a respeito da qual operou a preclusão, assim como a defesa da parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso. De igual forma, este sodalista matogrossense já decidiu a respeito, anotando, ainda que se possa entender que as matérias discutidas são de ordem pública, as quais podem ser revistas em qualquer grau de jurisdição, não pode a parte vir novamente do juízo para obter uma decisão favorável aos mesmos interesses e pleitos, até porque, nos termos do artigo 471, nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas relativas da mesma causa. Este aqui é da segunda Câmara Civil deste sodalista. Por esses aspectos, data massivamente, ao extinguir o feito, embora respeitando o seu posicionamento com novos motivos, tendo o embargante cumprindo exatamente os termos da decisão anterior com o complemento do depósito do artigo 488.3, sempre pego de surpresa, não se pode negar sim que houve sim uma contradição dentro do aspecto do artigo 535 do CPC, aplicável à espécie, visto que aspecto que bem coaduna com a interposição dos embargos de declaração. Na lógica da hermenêutica clássica, uma contradição que justifica a interposição de embargo de declaração dentro do estabelecido no ordenamento processual civil consiste numa incompatibilidade lógica entre duas situações existentes no processo. É o que chamamos contradição jurídica. A contradição é a afirmação conflitante que pode recorrer em duas situações contidas na modificação, na parte decisória ou ainda entre uma decisão já feita e consolidada em coisa julgada formal, por se tratar de mero aspecto interlocutório, e outra consolidada mais tarde, em total desconsideração do que foi julgado anteriormente, indo em choque com o princípio da estabilidade processual, já que todo sabido neste aspecto, o processo anda sempre para frente, não mais permitindo modificações de decisões que passaram sem qualquer recurso.
Isto ocorre quando, tendo o julgador ou o órgão julgador gerando conclusões que formam inversões lógicas, geralmente postas uma contra a outra. No caso específico, tendo a relatora anotado que, em relação ao depósito, essa questão se apresentava irrelevante, decisão que passou em recurso, consolidando em coisa julgada formal, com a estabilidade das normas processuais, constitui-se em contradição e, desta forma, passível ao acolhimento. O fato posterior que ignora justamente a situação pretérica e pratica ato logicamente incompatível com a situação anterior, dentro do predicado do artigo 531, inciso 1 do CPC. Amoldando a situação, trago a colação ao seguinte julgado. E trago a esse respeito justamente uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que anota que pode resultar erro de fato. Em tal situação, os embargadores não atacam o fundamento, mas sim o erro do reexame em relação ao aspecto vertido nos autos. Essa é uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desta forma, a considerar os argumentos acima, não havendo qualquer ilegalidade em relação ao depósito feito, já albergado no depósito no espaço anterior, a verdade jurídica, respeitando os posicionamentos contrários, está sendo negado a embargante direito de ação, que lhe é garantida pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição vigente, e um valor de uma causa que supera 16 milhões de reais, e sobretudo porque não pode ser esquecido que, conquanto que ainda não estava em vigor o novo CPC, presentemente se vê que nele, que aparando todas as restas, possibilitar o efetivo julgamento do mérito da causa, assim como o artigo 10, que proíbe decisão que cause surpresa à parte. Com essas considerações, com todas as vendas no entendimento da relatora e dos que a entendem, reconheço na espécie a contradição entre a decisão que extinguiu o feito seu julgamento no velho e a decisão anteriormente concedida que dava direito ao embargante por complementar as custas. Conheço do agravo, lhe dou provimento para considerar tempestivo o depósito prévio, determinando o prosseguimento regular da ação rescisória junto a esta colenda, segunda turma de Câmaras Cíveis reunidas, deste sodalício conterrâneo, é como eu voto. Com o voto, eminente desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Uma questão, posso levantar uma questão? Eu queria só fazer um esclarecimento. Essa contradição que é levantada em sede de embargo de declaração... Aí você já está questionando o voto, o eminente desembargador não pode. Se for uma questão fora do voto, pode. Porque aí não é questão de ordem, você já está discutindo o voto. O conteúdo do voto, nesse momento, ele é invulnerável a extra pares, tá bom? Essa compreensão. O Carlos Alberto. Você, breve. Eu tenho, desde quando foi votado o agravo regimental, eu estou agoniado com essa questão aqui e não estava tranquilo em manter aquela decisão, realmente. E há um fato simples, tudo foi relatado pelo senador Sebastião no seu voto, mas há uma decisão realmente de 2014. Essa decisão não houve recurso. E o que fala, desembargador, naquele? Indefere o pleito último. Como você disse, o recurso de embargo de declaração, mesmo que desprovido de defeito suspensivo, interrompe o prazo para interposição dos demais recursos. E assim, impede não apenas o trânsito julgado da decisão embargada, que é aquela, como também a adoção de qualquer consectário com ânimo definitivo. Assim, antes que o valor da causa reste definitivamente resolvido, nenhuma relevância assume a renitência do embargante em complementar o depósito prévio do juízo rescisório. Publique-se. Olha, aí posteriormente vem uma decisão e extinga a ação rescisória. Tinham, inclusive, não estavam obrigados a recolher nem nada, né? Então, todos os argumentos sustentados pelo desembargador Sebastião, eu acho que são válidos.
Principalmente esse que não é dado ao juiz rever sua própria decisão após fazer coisa julgada, né? Há uma preclusão, não houve recurso. E eu não me sentia realmente confortável em manter essa decisão. E eu tenho julgados da Câmara, eu como relator, você diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relevantes à mesma razão pela qual é defeso a parte discutir no curso do processo questões anteriormente resolvidas e tal, tudo no CPC anterior. Então eu pedi no vênia a douta relatora, eu vou acompanhar sim o voto do eminente desembargador Sebastião, até porque eu não vejo prejuízo nenhum, porque está se determinando o prosseguimento da ação rescisória. Quem tiver razão lá vai ter o direito reconhecido. Conclusão de julgamento adiada para tomar o voto da eminente desembargadora Cleuci, que justificadamente encontra-se ausente. Tem um outro que... O outro, como não tem voto da eminente relatora, fica adiado. A outubro. A outubro, quando entrar setembro. Você vai vir do mesmo jeito. Não sei porque insiste dentro do voto. Como é que já está ali? Não, eu não estava insistindo. Estava, sim, estava ou não estava? Fala a verdade, estava. Chegou ameaçado e o CNJ. Isso. Ele mandou você escolher o que você queria. Você vai ter que vir do mesmo jeito, rapaz. Quando você morrer, quando você decidir, você tem duas opções: ir para o CNJ ou para o inferno. Você vai escolher o inferno. Você gastou no CNJ, pô. Agora vem a carne doce. Meu filho, sempre vem um pior, nunca espera o melhor. Se você esperar o melhor, a decepção será pior. Espera o pior, que se ele for igual, tá bom. Você espera piorar, e se tiver igual, tá bom. A pessoa espera melhorar, depois tem impacto. Sempre vai vir o pior. Se trocar o presidente, vem outro pior que ele. Eles já estão acostumados com esse. Qualquer coisa que ele mudar, já fica pior, não fica? Quem? Continuação da sessão agora, o 1 da pauta. Liga o microfone. Espólio de Sônia Maria Lundstend Muniz e Banco do Brasil. Desembargador Guiomar, desembargador Disseu, desembargador Carlos Alberto, doutora Helena. Este caso aqui, desembargador Guiomar, é aquela situação... Obrigado, desembargador Sebastião. É aquela situação em que nós, Vossa Excelência e eu, votávamos na Câmara para que os descontos em folha de pagamento ou em conta corrente, ou em conta onde recebe o salário, se limitasse a 30%. Bom dia. E fomos vencidos numa situação ou outra e o entendimento que tem prevalecido é este que eu estou dizendo que estou aderindo, que é como pensa o desembargador Disseu, Carlos Alberto, Cleuci e Serli. Tá? E diz o seguinte: embargos infringentes após o acordo que por maioria deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado, reformando a sentença. Este voto vencedor, que foi condutor, é de Vossa Excelência ou o meu, vou ver aqui, mas acho que é de Vossa Excelência que eu acompanhei. Naquele aresto, acompanhei o voto do relator, consignando que, em razão dos descontos não serem realizados na folha de pagamento da embargante, mas sim na conta corrente, não deveriam ser limitados a 30%, uma vez que não existiria legislação nesse sentido. Por consequência, em vista da ausência de ilicitude na contratação, não haveria motivo para a condenação em danos morais nem para a repetição do indébito. Recentemente, revi o meu entendimento com relação à limitação dos descontos de empréstimo debitados na conta corrente em que se recebe o salário, alinhando-o
ao posicionamento atual do STJ. Então, Olha, nesse caso específico que está sendo julgado aqui, um resuminho é o seguinte: o pagamento da pensionista era depositado na conta corrente que possuía junto ao banco, e os descontos das parcelas do empréstimo consignado eram feitos diretamente nessa conta, comprometendo cerca de 51% dos provimentos. Na espécie, há que se separar a modalidade de empréstimo, certo? É 51% da conta dela que era consignado. Que ela recebia o salário. Tem que ser os 30% limitado. eu É estou assim que votando tá assim, votando. mas não é assim que a gente votava. Não era assim? Não. Não, nós achávamos o seguinte, se não descontasse em folha, não tinha, né? É. Só na folha, Mas consignação e agora o pagamento. entendimento do STJ Sim, então. ainda que não desconta na folha, mas desconta Tudo na bem, então nós estamos, eu aqui estou revendo para julgar. Agora, neste caso aqui, bom, então superada essa parte, certo? Tem o seguinte: os danos morais foram arbitrados aqui em R$50 mil, né? Fora de todos os parâmetros de razoabilidade que nós adotamos, né? Então, estou dizendo que aqui... Sim. Não, já votou, dando procedência, mas a desembargadora Serli, o voto dela é mantendo, então, a decisão judicial, lá de primeiro grau, que havia dado 50 mil. Quando, em apelação, foi voto meu, dizendo que não tinha nada de dano moral, porque podia ter descontado,
Então, veio agora a infringência, o cara está dizendo, olha, o banco está dizendo, nós estamos dizendo, ó, foi abusivo, você não vai poder passar de 30%, certo? E 50 mil. Né? Então, eu estou dizendo aqui que tem que dar só parcial procedência Eu acho que precisa ver se o banco pediu para reduzir nas contas razões, que ele não tinha legitimidade para recorrer, essa adesão foi a favor dele, ele não tinha direito a embargos infringentes, mas ele tem direito de pedir nas contrarrazões que, se conhecer, decote o dano moral. Eu acho que a infringência... se ele, nas contas, que ele não tinha... Exatamente. Fazer um voto seguinte, eu vou fazer uma declaração de voto seguinte. Eu reduzo o dano moral para 50 mil, para 10 mil reais.
Em razão. Não, do valor. Não vou. Desembargador Dirceu vai pedir vista e nós vamos aguardar. Eu vou pedir Sobre a vista questão do em dano razão em razão desse dano moral. Dirceu, tudo em resuminho aqui. Ela entrou com a ação, aduziu firmou o contrato de empréstimo consignado do Banco do Brasil pretendendo a limitação. A autora, ela é pensionista de um servidor público. O magistrado, juiz, julgou parcialmente procedente, condenando o réu no pagamento de indenização por dano moral, valor de 50 mil, impôs ainda a devolução dos valores que cobrou em excesso da pensionista, devendo ser apurado em liquidação de sentença. O Banco do Brasil recorre à apelação, restou provido com voto vencedor de senador Guiomar e Rubens, que deu provimento ao recurso e julgou improcedente a ação, por entenderem que o desconto em conta corrente não se confunde com o desconto em folha de pagamento, não se incluindo a limitação de 30%. Quanto ao dano moral, fundamentam que não há evidência de que os fatos narrados causaram à autora constrangimentos suficientes para causar dano. O recurso infringente interposto utiliza o acordo querendo prevalecer o voto minoritário, que negou o provimento integral ao apelo, por entender que houve má-fé do banco no trato com a autora, e que com o falecimento a substituição do valor trazida à baila a divergência de posicionamento, espelha no acordo, cabe verificar o voto que guarda maior sintonia com o ordenamento jurídico. E aí eu votei pelo minoritário com a nova posição do STJ, certo? Mantendo o voto vencido, certo? Pedir vista, então.
Que revendo aquele entendimento, a discordância é só com relação ao valor limitado da Moraes, 50 mil, e digo que ela também contribuiu para papai e reduzo para 10 mil. Então, como aqui o CSD acompanhava o relator está aderindo ao voto dele, elas me acompanharam. Não, vamos colocar aqui. Mas tem que resolver, senão fica... Não, eu adiro essa parte do voto do Rubens. Certo? Então Então vamos lá. Então eu estou acompanhando o relator, divergindo apenas com relação ao valor fixado, que de 50 eu reduzo para 10. Não é nem divergindo, é complementar, porque eu não falo nada disso. Ah, sim. Isso. É até complementar. Então, nesse caso, como o eminente desembargador relator está aderindo, quanto aos danos morais, o valor atribuído por Vossa Excelência, eu estou de acordo com o eminente relator. Eu idem. Então, por unanimidade. Aí não tem divergência. Certo? Assim, por unanimidade.
Gente que manda, espera. Depois desse. Então vamos anotar a conclusão do julgamento. Pode alegar que não foi ouvido, não foi ouvido. A Câmara tem precedente nesse sentido, viu? Essa atual lei se dando moral aí, rigorosamente, da minha convicção pessoal. Recurso por vida em parte. É a conclusão do julgamento. Não. A conclusão do julgamento. Julgamento adiado. Não é aquilo que ela queria. Era azul, Para. ele autorizou. Era azul, mas ele tinha que ser cor de rosa. Para colher votos da desembargadora, que elas são... Não, das vogais. Da primeira e segunda vogal. Tá? Quanto a parte? Tendo o relator A minha vida, aí você aderido. então você tira férias, tira tudo, para não complicar, senão não sei quanto é férias. Desembargador Carlos Alberto, voto desembargadora Helena, desembargador terceiro Rubens. vogal. Eu vou falar um negócio aqui apenas para... O terceiro vogal. Eu não estou fazendo missa, pregando missa de corpo presente. Não é isso, a ideia não foi essa. Aí o que acontece? É exatamente... 4 da pauta, embargos infringentes de Marilândia Felipe. 1, 2, 3. Marilândia Felipe Tomé Trevisol e outros. E Televisão Centro-América Limitada. Relator desembargador Carlos Alberto, que tem a palavra. Bom, não sei, se receber o meu voto, posso só anunciar ou... Hein? Não sei se receber o meu voto, eu posso anunciar ou não. Não foi isso aqui? Eu não recebi. Mas eu ainda perguntei ontem à tarde, disse que mandou para todo mundo. Não, o relator não sou eu que mando, é ela que manda. Mas eu mandei todos, mas... mas não é possível. Embargos infringentes, não, então é melhor explicar. Pelo seguinte, esse aqui, inclusive, é desembargador Rubens, desembargador Guilmar e Serli. Então eu vou dar uma explicação rapidinha aqui.
Marilândia Filipe Tomé Trevisol e Jandir Trevisol ajuizaram ação indenizatória contra a televisão Centro-América, aduzindo em síntese que sua filha Jéssica Tomé Trevisol foi jogadora de futebol no Gama Futebol Clube entre os anos 2010 e 2012. Em reportagem injuriosa divulgada pela RE no dia 11 de janeiro de 2012, constatou a seguinte afirmativa, aspas, as 25 jogadoras que vão vestir a camisa do Gama estavam imersas em situações de violência, drogas e exploração sexual, fecho aspas. Segue sustentando que a filha, com 19 anos à época, estava inclusa na reportagem, mas que as afirmações feitas não faziam parte da sua realidade. Diante disso, alego que seus nomes e as imagens foram denegridas por via reflexa, pois passaram a ser alvo de chacotas no município onde residem, e a todo momento eram inquiridos por conhecidos a respeito da noticiada condição da filha. A douta magistrada Cor julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento pelo dano moral causado de forma reflexa, arbitrado no valor de R$ 7.880 para cada um dos autores, com juros de 1% e correção monetária da data de fixação, papapá. Os autores interpuseram recurso de apelação pleiteando a minoração do quanto indenizatório. De outra banda, a RE interpôs recurso adesivo, afirmando que não houve ato ilícito, uma vez que a matéria foi publicada com base nas informações passadas pelo técnico do time, de modo que a veiculação da matéria deu-se apenas no intuito de informar e divulgar. Asseverou que os autores não comprovaram o dano moral sofrido. Por maioria, foi dado provimento ao recurso da televisão Centro-América, para julgar improcedente a ação, e, consequentemente, negado provimento ao recurso dos autores, com voto vencedor do revisor, desembargador Rubens, que foi acompanhado pelo vogal, desembargador Guiomar, por entenderem que na ação indenizatória, que visa a reparação de dano moral reflexo, é necessária a demonstração de forma eficaz que foi atingido de forma indireta pelo ato lesivo. O recurso infringente, interpôs, hostiliza o acordo, querendo que prevaleça o voto da desembargadora Serli. Então, em síntese, a questão é essa. Eu faço um voto longo aqui, certo? Trago vários julgados, explico o porquê, e para dar provimento e acompanhar o desembargador Serli. Mas a questão se resumiu no quê? O desembargador Rubens e Guiomar entenderam que, por via reflexa, não cabia essa condenação da TV em benefício dos pais. Certo? Caberia a ela e não aos pais. E eu estou entendendo que cabe aos pais, até porque há pelo menos demonstração nos autos que os pais também estavam sofrendo chacota, estavam falando que a filha é drogada e tal, não sei o quê, certo? Aí é o entendimento, mas então eles deveriam ter proposto um dano moral puro deles, que eles estão sofrendo por causa da reportagem, certo? Então, não sei se está bem esclarecido, mas é esse. Então eu estou dando provimento para prevalecer o voto vencido, que manteve a sentença que condenou em 7 mil e poucos reais. Vou esclarecer, se me permitirem, o seguinte: o voto disse o seguinte, na ocasião: o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e condenado a televisão a indenizar os autores de danos morais sofridos de forma reflexa em 7 mil e pouco para cada um, com juros tal. A contar do dia... Foi consignado na sentença que, pelo feito em apenso, é possível confirmar a difamação, a injúria e o nexo de causalidade e a culpa da ré ao veicular notícia a respeito da filha dos autores Jéssica Tomé Trevisol. Além disso, foi ressaltado prova lá produzida e emprestada a esses autos, consistente na matéria que a ré divulgou na mídia digital, afirmando que todas as jogadoras do time de futebol do Gama Esporte Clube, entre as quais a filha dos autores,
estiverem em situação de risco e prostituição, sendo dependentes químicas e vítimas de violência, bem como depoimentos de informantes dando conta que essa publicação os deixou, aspas, desgostosos e preocupados com a filha, sendo vítima de piadas e comentários de conhecidos no município onde residem. Fecha aspas. Os autores recorreram pleiteando a não aplicação da lei de imprensa, não recepcionada pela Constituição de 88, mas utilizada pelo Decisum para a quantificação do dano, do qual busca uma majoração para 200 mil. A ré sustenta que não praticou ato ilícito, pois apenas informou o que disse o técnico da agremiação, que com o intuito de enaltecer o trabalho social desenvolvido pelo clube. Afirma também que, ao contrário do que constou na sentença, a reportagem colocada no site no dia 11 de janeiro de 2012 não foi passada na televisão. E que não há prova de dano alegado, sendo insuficiente o depoimento dos autores e da filha. Foi o que foi produzido ali. Aí, essa é a parte fática, e concluímos, por maioria, com base em acordo do STJ, que diz o seguinte: agravo regimental no recurso especial, tal indenização por dano moral, legitimidade do filho e da esposa da vítima, marido e pai tetraplégico em estado vegetativo por dano moral reflexo, alegação de necessidade de reexame de prova, inocorrência de premissas expressamente assentadas na corte local, precedentes tal. O que diz aqui o ministro Cuevas? Trata-se na hipótese de dano moral reflexo, ou seja, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir indiretamente a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores. No caso, em apreço, do STJ, esposa e filho, dizendo-se moralmente abalados com um acidente que vitimou seu esposo e pai, atualmente sobrevivendo em estado vegetativo, preso em uma cama, devendo se alimentar por sonda, respirando tal. Sendo que a esposa... Só uma vez. Estou pegando aqui um pedaço do seu voto. Não está divergindo quanto ao direito, não. Aqui. O voto vencedor abordou a possibilidade da indenização por via reflexo e o direito dos parentes da vítima, não ocorrendo qualquer divergência com o voto vencido. A real divergência entre os votos proferidos se somente na necessidade de ser provado o dano moral sofrido, não passando simples fatos, como quando... Aí disse o voto vencedor, que é o seu. No entanto, esse dano não é presumido e deve ser eficazmente provado nos autos, não passando a simples declaração dos pais da vítima de que ficaram desgostosos e preocupados com a filha diante da repercussão do fato no município onde reside. Sem desmerecer o dissabor dos pais pela difamação perpetrada com a matéria jornalística, não ficou demonstrado que experimentaram os efeitos lesivos da forma reflexa. Foi o que eu disse. Só é essa. Ah, tá. Não, porque é o seguinte... Aqui é o seguinte, a situação é a seguinte, a matéria veiculada no site, não na emissora de TV, era o seguinte: um repórter entrevistando um técnico do clube de futebol, o técnico dá a entrevista: olha, isso aqui, veja, essas crianças podiam estar na rua, podiam se prostituir, drogados, etc. O trabalho foi feito aqui, um time maravilhoso, etc. tal. Certo? Este foi o fato que levou a filha, ela fez ação contra. Os pais residiam, não está anotado aqui no voto, mas Não. Assim, era zona rural, mas estou tentando ver se é Jauru, alguma coisa assim. Entendeu? Então, por que? Qual foi o... também ganhou da rural? A filha ganhou. A filha ganhou. Aí o... Não. Outra ação. Ele entraram com outra. Sim, lá é outra história. Essa ação aqui, eles estão dizendo que emprestaram provas daquela ação para cá. Entendeu? As provas lá foram feitas para a filha, né? Então, como também... Acho que eu devo falar isso aqui, né? R$7.500 só, né? 14.000, para cada um. Dá perfil metendo para cada um.
questões de decisão pelo valor até. Eu não sei se vamos discutir a questão da imagem, mas se a televisão não falou, se só entrevistou, não tem nem dando moral para ninguém. Não, é que publicou no site. Tem um site ali. Mas na entrevista ela publicou que ouviu dizer. Não, faz uma matéria. Não ouviu dizer. Ela é matéria. Olha, o clube tal é maravilhoso, recupera a criança e tal. Essas crianças estavam. O técnico fala, ó, essas crianças podiam estar, ou estavam, muitas não estavam. Entendeu? A televisão leva tudo pro ar, o site bota no ar, depois ele quer ter responsabilidade. É isso, não. Ué, processar o técnico, isso é uma coisa. Os sites botam tudo que querem, não está falando televisão, mas site tudo é a mesma coisa. Aí depois você não quer que ele sofra o prejuízo. Eu vou processar quem? Quem dá a declaração? Ah, é isso. Não estou dizendo isso, estou dizendo que não houve dano moral, né? Ele está dizendo. Bem, esse é o fato, é por isso que a ação... Eu teria que informar. Informar uma coisa, só que você tem a obrigação Bem, vamos de colher? ver se aquilo é verdade. Desembargador Dirceu. Ó, o cara Olha. não presta. Tudo bem, você foi entrevistar o cara, você pegou Se fosse uma entrevista até ao vivo, tal, na televisão, é diferente de uma matéria escrita, publicada, pensada, revisada, analisada e reanalisada. Nós, além disso, a imprensa é maravilhosa, tudo bem, mas tem que ser pensado isso, porque a utilidade pública da notícia, a finalidade da notícia, e a imprensa escrita, né? mas no caso aqui, está não há prova de dano moral para essas pessoas. Está concordando até que há. Não, que o dano moral... Quer dizer, não há prova por essa que refere, porque não foi ela que sofreu. A ação foi proposta, ação de indenização por danos morais em ricochete. Exato. Foi ao nome das referências, né? Eu não tenho a menor dúvida que o pai sofre até mais que o filho. E se for para dar dano moral, eu até acho que o pai, na realidade, quem é pai sabe disso. Quem é pai sabe. Em termos de dano moral, o pai sofre mais que o Eu filho. vou dizer o seguinte, os autores aqui residiam na fazenda Nhambiquara, Estrada Rural, tal, Campos de Julho, Mato Grosso. Dano moral, se havia reflexo, o pai, esse dano, provar que ele sofreu dano moral é muito difícil, porque o dano moral é de foro íntimo, é a dor, e a via reflexa. Eles dizendo na inicial, visando a divulgação do projeto Lance de Ouro, a mídia sempre era convidada a fazer a cobertura de eventos esportivos para que esta participasse. Tanto que durante o Campeonato Estadual de Futebol Feminino, todos os jogadores do time de futebol deram entrevista ao repórter e tal. Ocorre que, em data de 11 de janeiro de 2012, fora do ar, a TV requerida, bem como através do seu sítio de internet, uma reportagem injuriosa sobre as jogadoras que ora é mencionado do time de futebol. Conforme a reportagem publicada na TV, ela não provou isso aqui, não juntou, nem a televisão, diz aqui, vai para o estadual feminino com meninas do projeto social em Cuiabá. Olhem anexo, bem como na reportagem de Papai Exibida, afirmaram que 25 jogadoras que vão vestir a camisa do Gama estavam imersas em situações de violências, drogas e exploração sexual. Esta foi a matéria publicada no site. Nem o nome da menina foi vinculado. Por isso, os pais morando, não porque são pobres ou ricos, é isso, morando na zona rural, né, por ricochete, e teria que ter provado. Bom, vamos colher os votos. O desembargador Dirceu está votando. Ela teve o dano moral em outro processo. Sim. E nesse processo os pais estão pedindo por via reflexa. Sim. Eu entendo que o dano moral do pai é a prova de que houve a chacota, de que levar testemunho, falar, olha, eu ouvi ela sendo zombada, tal. Já estaria, o próprio nome, a própria ação já é com via reflexa, ela já teve o dano moral da filha, a filha já ganhou. E a imprensa, ao divulgar isso numa entrevista de um técnico, fazer de forma escrita, até pensada, tal, eu tenho a menor dúvida de que realmente o pai e a mãe, quando se fala do filho, sofre até mais que o próprio filho.
Quem é pai, quem é mãe sabe disso, que a mãe e o pai sofrem mais que o filho, principalmente essa mágoa, essa dor. Mas só que, Vossa Excelência, a interpretação é que esse dano é subjetivo, ela teria que vir provar, não é um dano objetivo. Basta divulgar isso e já dá o dano moral. Quer dizer, é uma matéria bastante complexa. E ela... Porque a divergência instalada, naquela do voto do relator, é a questão que ele está entendendo que ficou aprovado. Né? E o voto que proferiu na ocasião é que não ficou aprovado. Mas até porque a própria, já houve o dano moral dado à filha, e já, nessa matéria ficou comprovado que a filha sofreu esse dano moral, o reflexo para os pais eu acredito que é quase que corolário, estaria interligado, de modo que eu peço vênia aos votos excedentes para acompanhar a divergência. Aliás, a divergência... não, a divergência é lá, né? Então, desembargadora Helena Maria. Desembargador Rubens, eu pensei bem aqui, eu até admito que os pais sofrem, né, por atos dos seus filhos, ou não, né? Ou quando eles sofrem, a gente sofre junto, né? Mas quando a gente alega, né, como não é objetiva, né, a indenização, quer dizer, basta o nome no Serasa, já está consignado que a objetiva dá dano moral. Então, não tem que se provar, né, a sua situação que você passou vexatória, pelo menos o mínimo. Já neste caso, né, não estou falando em relação à menina, né, mas estou falando dos pais, eles alegaram que receberam chacota, não é? Isso pode ser verdade, como pode não ser, não é? Que eles ficaram chateados, sim, mas não foi isso que ele alegou, né? Pelo que eu ouvi aqui, eles alegaram que eles sofreram, né, bullying, ou chacota, sei lá, perturbaram eles, alegando que a filha deles estariam participando disso. Então, eu acho que tinha que ter um mínimo de prova nesse sentido, já que é subjetivo e não objetivo, né? Tudo bem que o dano moral a gente não pode averiguar, né? Mas... situações vexatórias nós estamos cotidianamente passando, nem por isso se transforma realmente em um dano moral. Então, acho que o mínimo de prova tinha que ter, de que eles tinha que ter pelo menos uma testemunha que disse que ouviu, viu, alguma coisa nesse sentido. Então, se a decisão está dizendo que não tem essa prova, né, não estou dizendo que eles não teriam direito, eles teriam se ficasse provado isso, não só alegar. Então, neste caso, eu acompanho então o doutor Rubens, não a doutora. Dela. Aí a chacota tem que provar. Mas aí não, é por via reflexo, está dentro da corrente. Cadê o que você escreve na sua petição inicial? Eu sei, mas você falou que eu sofri porque todo mundo me encheu o saco, então agora eu vou ter que provar. Mas aí é direto. Mas é o que você falou. Eu sei, mas a divergência faz isso. Bem, então, a desembargadora Helena Maria vota com o voto condutor na apelação. Eu ratifico o meu voto que proferi e transcrevo neste acordo. E o desembargador Guilmar? Eu vou manter o voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação, com os fundamentos ali adotados. Então, por maioria, embargos, negar provimento aos embargos. Da Vossa Excelência? Não, Hã? Porque a via reflexa, não está decidindo dano moral. Eu? Não, eu estava acompanhando. Não, vamos. Então, por maioria, negar o provimento nos termos do voto da primeira vogal. Tá? Aí,
Ainda tem infringente aqui, desembargador Carlos Alberto, é o 5 da pauta, MJ da Silva e Santos Limitada, é embargante, embargado União Química, Farmacêutica e Biolab Sanos Farmacêutica Limitada. Bom, isso aqui, o voto vencido é do desembargador Rubens, certo? Vencido, quer que prevaleça. E eu estou dando continuar então, 5 da pauta. eu vou ler a emenda. E está praticamente é o voto vencido que é o desembargador Rubens. Embargo infringente, ação de cobrança, representação comercial, cláusula del credere não configurada, adequação do contrato à Lei 4.886/65, possibilidade, valores de comissão a receber que deve ser apurado em liquidação, recurso parcialmente provido. Não configurado como cláusula del credere, deve ser mantida a cláusula contratual, que prevê pagamento das comissões ao representante quando do recebimento do valor do pedido ou proposta pelo representado. A tipicidade da contratação da representação comercial exige observância às regras inseridas na Lei 4.886, devendo ser afastada a cláusula contratual em confronto com a norma. Certo? Então, eu estou acompanhando o voto do desembargador Rubens, e acho que é só a questão da apuração e liquidação só. Acho que é a única divergência aqui. O voto do desembargador Rubens entendeu que a cláusula 17ª de ambos os contratos e a cláusula 15ª, parágrafo 1º, contrato sucessivo, configura o aludido instituto ilícito, sendo certo que é vedado pela lei. Então, eu estou acompanhando esse ponto. O voto vencido é do desembargador Guiomar e Serli, relator e revisora, proveram parcialmente o recurso para entender que as cláusulas previstas nos contratos não traduzem cláusula del credere, estando o pacto em sintonia com a legislação que regula a matéria. A divergência aí do voto vencido para o vencedor é grande, certo? Eu estou acompanhando o vencido. Desembargador Dirceu.
Não, eu estou entendendo que houve um contrato e nesse contrato estipulou-se cláusulas que infringiam a legislação. Quer dizer, extra-lege ou contra-lege, né? Então me permita aqui. Em vez de todo o contexto fático dos autos que MJ da Silva e Santos moveu a ação de cobrança, alegando que em 16 de fevereiro de 98 celebrou contrato de representação comercial com União Química Farmacêutica Nacional e Biolab Santos Farmacêutica, sendo rescindido em 30 de agosto de 2002. Contudo, há saldo de comissões a receber, assim como faz jus ao ressarcimento de débitos advindos desde o ano de 99. Após o desenrolar da mar processual, o doutor magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as réis ao pagamento da comissão por vendas realizadas até a data da rescisão contratual, indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas pela requerente durante o período vigente dos contratos de representação comercial, e indenização referente ao aviso prévio de importância igual a 1/3 das comissões oferidas pelo representante nos 3 meses anteriores, a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC, a contar das datas, e condenou. Dessa decisão, União Química e Biolab interpuseram recurso sustentando, em síntese, a inexistência de cláusula del credere no contrato firmado, a desnecessidade de liquidação judicial, já que o perito determinou o valor líquido e certo para o pagamento, além de inversão da verba sucumbencial. Aí vem os votos vencedor e vencido. Trazido à baila a divergência de posicionamento espelhado no acordo, cabe nesse momento verificar qual delas está em consonância mais estreita com a realidade fática. Pois bem, se a controvérsia na interpretação das cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, a fim de verificar se constitui ou não hipótese não admitida na Lei 4886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais. Não se olvida que nos contratos dessa natureza, a própria norma descrita rechaça a inserção da cláusula del credere, consubstanciada naquelas em que o representado desconta do representante o valor inadimplido pelos clientes, tornando-o responsável pelas vendas que intermediou. Nessa espécie, os contratos firmados entre os litigantes, encartados às folhas tal, assim prevê. Cláusula 17. As comissões não serão devidas ao representante nos casos em que os pedidos forem cancelados ou suspensos por qualquer motivo, seja qual for a parte que cancele ou suspenda, independente de qualquer comunicação. Já a norma legal que regulamenta a atividade, o artigo 33, diz: nenhuma retribuição será devida ao representante comercial se a falta de pagamento resultar da insolvência do comprador, bem como o seu negócio vier a se pôr ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadoria devido à situação comercial do comprador. Veja que a referida cláusula, ao retirar o pagamento de comissão ao representante, independente do motivo e da parte que cancelou ou suspendeu os pedidos, está em rota de colisão com a previsão legal, devendo ser afastada para que não surta efeito jurídico na relação jurídica concretizada. Por outro viés, no contrato sucessor firmado entre as partes, foi inserido para primeiro na cláusula 15ª, aspas, as comissões pelas vendas somente serão devidas pela representada após o pagamento efetivo e liquidação dos títulos pelos clientes, conforme o artigo 32. Ora, em uma simples exegese da referida regra, verifica-se que não destoa da forma estabelecida pela norma regente, tanto é que a ela faz referente. O fato de estar condicionando o pagamento das comissões para o momento que a representada receber pelas vendas intermediadas pelo representado não se confunde com a realização de descontos de crédito por inadimplemento dos clientes compradores.
são institutos distintos, até porque o direito do representante comercial à comissão só se efetiva com a conclusão eficaz do negócio, ou seja, com a realização e execução do contrato entre o representante e o terceiro. Registro que para o representante ter direito à remuneração são necessárias duas condições: aceite do pedido e o recebimento do preço pelo representado. Trilhando nessa premissa, vale esclarecer que os contratos de representação comercial pela especificidade possuem regramento próprio, e assim sendo, dentre algumas cláusulas obrigatórias, deve estar previsto a retribuição e a época do pagamento. Ademais, numa representação sistemática, por conseguinte, frente a todo o exposto, tenho que a cláusula 15ª para primeiro do contrato social não configura del credere, sendo perfeitamente válida e permitida a sua aplicação. Assim, acolhe parte da pretensão recursal para afastar a cláusula 17ª de ambos os contratos, porquanto não está em consonância com o que dispõe a lei, devendo, nesse caso, ser observado o artigo 33, parágrafo 1º da Lei 4886. Por fim, considerando que os cálculos realizados pelo expert foi amparado no conteúdo integral do contrato, sem desprezar essa cláusula tida como ilegal, deve os autos serem encaminhados à liquidação de sentença para a apuração do valor certo e líquido do débito, do provimento parcial. Ficou claro, né? Olha, ficou claro só no sentido de que mandou pagar. O seu caso acompanhou o voto minoritário nesse caso, voto do desembargador Rubens. Eu só tenho, essa matéria é uma matéria, ao meu ver, que da representação comercial, regulada pela essa lei especial, que tem uma série de nuances, em função de que o credor, quando ele só intermedia só a venda, não é responsável por recebimento, não é responsável por nada. O representante comercial, uma vez feita a venda, a parte dele está acabada, está terminada. Mas como eu tenho algumas dúvidas, eu pedi vista até para analisar com mais... Da minha parte, eu tenho algumas questões que preciso responder. Desembargadora Helena. Eu vou acompanhar o desembargador Carlos Alberto, pedindo venha Eu também peço venha ao desembargador Disseu, mas ele já voto acompanhando o relator. E o desembargador Guiomar? Eu, em princípio, vou manter o voto que proferi na Câmara. Vai dar a manifestação final do desembargador Disseu. Você está votando já? Vou manter o voto que proferi na Câmara, né? Sim. Parece que o voto proferido na Câmara é no sentido de divergente do relator. Dizendo que eu vou manter o voto proferido na Câmara pelo seu conteúdo. Sem prejuízo evidente de Então, desembargador Guiomar, relator. Ardor, meu Deus do céu. Não, está dando pro... O desembargador Guiomar disse que concluiu pela ausência da cláusula del credere, né? Então, o desembargador Guiomar e Serli
relator e revisor proveram parcialmente o recurso de apelação, por entenderam que as cláusulas previstas nos contratos não traduzem cláusula del credere, estando o pacto em sintonia com a legislação que regulamenta a matéria. O voto do desembargador... Sim, eu estou excluindo, eu estou excluindo também a parte que o desembargador Rubens manteve na íntegra. Ele manteve duas cláusulas, 17ª em ambos os contratos e 15ª para o primeiro no contrato sucessivo, certo? Então ele entendeu que... Eu querendo compreender exatamente o seguinte, que o voto de desembargador Rubens Não é... A divergência dele em parte. Não é em parte, porque os votos vencedores entenderam que as cláusulas não traduzem contrato. E o voto de Maduro entende que traduz. E eu estou dizendo que traduz sim, estou acompanhando dele. Só que existem duas cláusulas. Embora eu tivesse negado a cláusula, mas eu falo que tem comissão a ser paga. Mas aí estava descontando aquelas... Aí eu nem entrei, não é porque ou é uma cláusula que é de uma forma ou é de outra. Certo? Então eu estou acompanhando a cláusula. Eu sei, não, era só para me compreender. Exato. Está mantendo o pagamento. Mas o seu voto não está nem, em tese, em regra, aí não está nem acompanhando legalmente o voto vencido. Não, eu estou acompanhando o voto dele. Só que o voto dele... Divergência de fundamento. Só que o voto dele pegou as duas, todas as casas são válidas. Aí eu estou dizendo, ó, essa aqui não está contra a lei, mas ele é válido e o contrato é esse. Mas só o fundamento só divergência de fundamento. Não. Então por que é parcial? O quê? Porque ele manteve as duas cláusulas, eu estou mantendo uma. Eu estou mantendo uma. Então, eu estou dando parcial. O padre está acompanhando, está votando diferente. Ah, se... Adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista antecipada, faça o pedido de vista antecipada do primeiro vogal, os demais aguardam. Entenderam aí, meninas? Sim, senhor. Entenderam aí, meninas? Cara, pelo amor de Deus. Conflito de competência, 7 da pauta, juízo da primeira vara de Juína de Bras Norte, desembargador Carlos Alberto. Parecer é pela improcedência. Fica ratificado o parecer. 7 da pauta. Conflito negativo de competência, ação de execução de alimentos, mudança de domicílio dos alimentandos, aplicação do ECA, possibilidade e princípio do melhor interesse do menor, conflito improcedente. Em consonância com o parecer improcedente, todos de acordo? É um conflito improcedente. Bora, menino, bora, menino. Regimental de Barra do Garça, desembargador Carlos Alberto, agravante Valmir de Souza e outros, e o agravado é o juízo da segunda vara Cida do Vargas Grande. Competência, declinação de ofício, recurso cabível, agravo de instrumento interposto, conflito aviado, unirrecorribilidade, não conhecido, desprovido. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que declina de ofício da competência. Recurso não provido. Ele vem entrar com esse nosso aqui, pô? Não provido. 10 da pauta, agravo regimental de Uriel Miranda da Silva,
e o agravado de espólio de Rosalina Pedroso do Origon e outros. Desembargador Carlos Alberto. Ação rescisória, impugnação, valor da causa acolhido em parte. Necessidade de complementação do pagamento das custas de depósito, decurso do prazo, requisito essencial, indeferimento inicial. Acolhida em parte a impugnação ao valor da causa e transcorrendo o prazo para a complementação do pagamento das custas e do depósito, sendo o requisito essencial do artigo 488, imposto em deferimento da inicial. Todos de acordo? Recurso não provido. 11 da pauta. O 11 eu vou mudar com o Felipe. Esse moço aqui, Paulo do Dóia, vive me xingando no jornal. Então, não dá quórum, vai ter que adiar. O 12 também, né? É o 11 e 12, não é? A mesma coisa. Dá o 11 e 12 da pauta. 11 e 12 da pauta, adiada para... Isso aqui tá... Em razão de suspeição da... Sim. Ah, não, tudo bem. Então, 11 e 12 da pauta para convocar alguém para substituir a desembargadora, se precisar. Então, fica adiado esses dois aí. O 13, desembargador Dirceu, conflito de competência entre o juiz da direito agrário e o primeiro a vara civil de Juara, tendo como interessado Elizabeth Garcia Ferreira Arroio Marque. O 13 da pauta. O parecer é pela Desculpa, o parecer pela procedência. Doutor Eunice Helena. Mantido. E eu estou fazendo, julgando procedente de acordo com o parecer. Conflito de competência, ação de reintegração de impostos, cobertura de danos, vara de especialidade de direito agrário, atribuição exclusiva para processar e julgar feitos relativos a causas que envolvam conflitos fundiários, conflito coletivos, procedente, se todos estiverem de acordo. Não. Conflito de competência, um da pauta complementar, juiz da segunda vara de família e o da quinta vara de família. Aparecer pelo acolhimento do conflito, doutor Leonir Colombo. Mantido. Desembargador Carlos Alberto, aliás. É um da... isso. Conflito negativo de competência. Inventários de pai e filho processados separadamente. Comoriência. Objeto de partilha distinto. Reunião das demandas desnecessidade. Procedente. Havendo comoriência no falecimento de pai e filho, as regras do direito civil ensinam que não haverá sucessão entre eles, razão pela qual não há identidade de partes, objeto impedido ou mesmo prejudicialidade entre as demandas, hipótese que não autoriza a reunião das ações, sob pena de violar o princípio do juiz natural da causa. Todos de acordo? Sim. Conflito procedente. Não, já está reconhecido como herança. Está reconhecido. Bom, pai e filho. Está reconhecido como herança, foi reconhecido. Desembargador Guilherme. Inventários distintos, sim. Não, então, conflito procedente. Não, procedente, né? Conflito de competência, 2 da complementar, sou relator, segunda vara de direito bancário de Várzea Grande, quarta vara civil da comarca de Várzea Grande. Parecer pelo acolhimento do conflito. Estou julgando procedente, se a matéria em discussão não é própria do direito bancário, mas trata de indenização por descumprimento de acordo judicial, a competência para o processamento é da vara civil.
Todos de acordo? Conflito procedente. Tudo bem. Exceção. É o contrário. Agora, 3 da pauta complementar. Conflito entre a primeira vara de Sinop e a segunda vara de Sinop. Parecer. Adiado, retirado de pauta esse conflito para remeter a colher parecer do Ministério Público. Tá bom? Não, falta esse, é o PJE, o primeiro nosso dessa secretaria, que é desembargador Adil. O que acontece nisso aqui? Ele acontece no sistema, mas ele está com voto lá, desembargador Dirceu. É o primeiro nosso. E aí nós PJE. não votaríamos no sistema? Não sei como que acontece. Como você votaria no sistema, eu não sei como que acontece. O PJE. Desembargador Dirceu, o regimental 100.598 é pelo PJE. É. Estamos reunidos aqui, e já que Vossa Excelência trouxe aqui em julgamento, acho que não há prejuízo, olhemos os votos e transcrever para o PJE. Então, em julgamento, o regimental de Marcelo Fernandes Francisco e o agravado relator do mandado do agravo de instrumento número tal. Desembargador número 551-629, 2014, desembargador Dirceu. Eu fiz a seguinte emenda. Se precisar, eu leio o voto. É um voto longo, tem 7 laudas. É bem longo. Recurso de agravo interno, decisão monocrática proferido em mandado de segurança e resignação contra o acordo proferido em agravo de instrumento, terceiro prejudicado agravante, possibilidade de impugnação por meio de recurso próprio, súmula 267 do STF, Supremo Tribunal Federal, inicial indeferida, súmula 202 do STJ, inaplicabilidade no caso, recurso conhecido e desprovido. Afasta a incidência da súmula 202 do STJ quando o impetrante tenha tido ciência do processo e já postulado no feito precedentes do STJ. Desembargadora Helena. De acordo, desembargador Guilmar. Também desembargador Carlos Alberto. Então, é recurso de regimental não provido. Ele agravou, não gostou do agravo, me deu mandado de segurança. Diz que é terceiro. Nada mais a ver no tratado, agradecendo muito a presença de todos, declaro encerrada a presença. O caso é muito simples. Demorou 2